analisando esse tema, Deo volente, que é uma expressão latina para que seja a vontade de Deus que aconteça, né? A vontade de Deus, Deo volente. E eu resolvi, então, que a gente deveria continuar nesse estudo e entrando num outro assunto. E então o subtema é quando o plano encontra a soberania de Deus. Quando o plano encontra a soberania de Deus. Deo volente começou a aparecer em correspondências formais no século XVIII. Os autores escreviam D.V., ao lado de compromissos, datas futuras, planos, projetos. É como se eles escrevessem assim, se Deus quiser. Né? Vamos ter isso daqui, se Deus quiser. E essa visão que a gente precisa ter, de submeter tudo na presença de Deus, porque nada escapa ao decreto divino. Presta atenção nesse texto. Isaías 46, 9 e 10 diz assim, lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Muita gente não entende, não é que não entende intelectualmente, entende, mas não capta a profundidade de um texto como esse. Por quê? Porque a gente está sempre olhando os textos bíblicos à luz da nossa inteligência, da nossa cultura, do nosso jeitão de pensar. A gente acha uma coisa, mas Deus é Deus. Deus não é ser humano. Você vai falar, claro que não, mas não é assim que às vezes a gente trata. A gente pensa em Deus como se ele fosse um colega, né? A gente fala, olha, Deus te ama, Deus cuida de você, etc. Aí você fala assim, ele é meu colega. Ele não é teu colega, ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Como diz a Bíblia, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E esse Deus é soberano. Então, quando a gente submete a Deus, você lembra do texto de Tiago, capítulo 4, que diz assim, a gente não deveria dizer, eu vou para tal lugar, eu vou fazer negócio, eu vou lucrar, eu vou... Lembra desse texto? Ele diz, não, a gente deveria dizer, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou fazer aquilo. Por quê? Porque existem surpresas, existem contingências que acontecem na nossa vida e que para nós é surpresa, mas para Deus não é. Isso aí, não é legal isso, pensar assim? Para nós é surpresa, mas para Deus não é. Esses dias eu fiquei sabendo de um menino que faleceu, acidente de moto. Esse menino, filho de um rapaz que eu conheci criança. Conheci o menino, conheci a família toda, fui pastor da família por um tempo. E aí você imagina um menino de 21 anos, feliz da vida porque tinha comprado uma moto fazia 15 dias e entrou num caminhão. Só a graça de Deus, não é? Para que essa família aguente, não é verdade? Só a graça de Deus para que essa família aguente. Para a família, para os parentes, para a igreja, etc., foi uma surpresa. Você acha que pegaram Deus de surpresa? Deus ninguém pega de surpresa. Porque para ele todas o já. A Bíblia fala sobre isso. É bonito pensar assim, né? Pensar que tempo é uma categoria absolutamente humana. Essa coisa de tempo, mais cedo, mais tarde, antes, depois, isso para Deus não existe. Para Deus é tudo já, né? Porque Deus é o Senhor do tempo. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor, ele diz, o meu conselho permanecerá em pé e a minha vontade vai ser feita, eu quero que você entenda isso como soberania, a soberania de Deus. No entanto, existe a responsabilidade humana. Você não deixa tudo na mão de Deus, você coloca tudo nas mãos do Senhor, mas você coloca inclusive as suas tarefas, inclusive o seu planejamento de vida, inclusive aquilo que você faz. Quando eu digo a gente não deixa tudo na mão de Deus, é no sentido de dizer, você não diz, Deus faz isso, Deus faz aquilo, certo? A gente faz as coisas, a gente faz as escolhas. Essa responsabilidade humana tem que ser bem definida. Provérbio, vamos lá? Os planos de quem é forçado conduzem à fartura,
Mas a pressa excessiva leva à pobreza. O que ele está dizendo? Ele está falando em plano. Ora, planos, a gente faz planos, não é? Você fez plano para estar aqui. Aliás, eu sempre digo, eu estava falando um pouco mais cedo ali, que para a gente estar aqui, no Palavra de Homem, você tem que fechar na sua agenda. Você tem que pôr na sua agenda lá, não sei se você trabalha com agenda, mas você tem que congelar aquele horário. Estou falando sério, porque se você não faz isso, aparece uma coisa, aparece outra, vem um negócio, vem... Mas quando você tem congelado ali a janela, né? Eu estou abrindo um parênteses, tá bom? Quando você congela a janela de toda segunda-feira, a partir das 6h30, né? Mais tardar vou chegar lá às 7 horas, benção. Faça isso, tá bom? Mas a gente faz planos, e os planos de quem é esforçado, o plano diligente. A palavra diligência tem a ver com esse esforço. A palavra diligência tem a ver com foco, que é uma das coisas que mais está em falta hoje, por causa da quantidade de informações que a gente tem, quantidade de oportunidades que a gente tem. Não é verdade? Antigamente o cara nascia, crescia às vezes na casa de um sapateiro, né? Se ele não fosse estudar fora, alguma coisa, ele ia ser sapateiro. Focava naquilo porque também não tinha outras oportunidades. Então ele aprendia, ele passava a profissão de pai para filho, de avô e etc. Hoje em dia, você tem uma gama muito grande, né? E não só os jovens, não só as crianças, mas nós também, isso também passamos, né? O planejamento humilde, ele depende de Deus, ele tem que ser dependente de Deus. Você faz o planejamento. Faça o seu planejamento. Hoje eu vou mostrar para vocês uma forma simples de fazer planejamento. Super legal, vocês vão gostar. Mas, para eu fazer o planejamento, eu tenho que ter o dever ali, né? Deo volente, né? Deus, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu faço o plano, mas se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Você pode fazer o que você quiser, não vai funcionar, né? Essa é a ideia. Então, a primeira coisa, submeta a sua agenda a Deus. Agenda. Agenda é onde nós marcamos data e hora, né? Agenda é aquilo que a gente define, é o calendário. Como eu disse, para Deus não tem o conceito de tempo, mas para nós tem, né? E a gente vive em função do tempo. A gente tem que cumprir as nossas tarefas. 3, vamos ler juntos? Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado... Pronto. Entrega aquilo que você planejou para Deus. Entrega a sua tarefa para Deus. Você tem sonhos? Quem tem sonho? Levanta a mão. Deixa eu ver quem não levantou, porque já está no bico do urubu. Deixa eu ver. Você não tem sonho, porque você já foi. Nem você sabe que já morreu. Nem você sabe. Mas todos nós temos sonhos, né? São sonhos pessoais, são sonhos profissionais, são sonhos para a família. São sonhos que a gente tem de materiais, são sonhos que a gente tem para aposentadoria, não é assim? Sei lá, tem um monte de sonhos que a gente cria. Mas o texto diz, entrega isso. Onde tiver obras ali, ó, coloca o que você quer, o seu sonho. Entrega esse sonho ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Aí tem que trabalhar, mas dever, se Deus quiser. Reconheça que Deus querido. Eu gosto de pensar que o meu Deus Todo-Poderoso tem que sentar na direção. Tem gente que convida Deus para sentar no banco do passageiro. Não funciona, porque você continua na direção. Deixa Deus dirigir sua vida. Deixa Deus. Diga isso para Deus. Senhor, dirige a minha vida. Dirige os meus passos, as minhas decisões, as minhas tarefas, meus sonhos, meus planejamentos. Dirija todas as coisas. Provérbios 19, 21, vamos ler? Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor é o mesmo assunto, o tempo todo. Tem plano, tem sonho, tem o desejo, bênção, mas coloca isso no altar. Peça para Deus, Senhor, Sabe, gente, tem muita coisa que a gente faz como a gente fala, a gente faz já no automático. E a gente não ora mais por isso, não é verdade? Você acorda, já vai fazer uma coisa, tem que trabalhar, tem que ir para não sei aonde, tem que resolver isso, resolver aquilo e tal. E aí a gente tem uma hora que a gente lembra, né? Puxa, nem orei. Peça para Deus o tempo todo, por todas as... Conte com conselheiros. Gente,
Sempre tem alguém que pode nos dar uma palavra legal, pode nos orientar, não é? Alguém aqui sabe tudo? Ninguém sabe. Nós precisamos uns dos outros. Quanto que eu aprendo conversando com você? Às vezes, no meio da nossa refeição, num bate-papo, eu presto muita atenção no que as pessoas falam. Eu acostumei, minha cabeça fica prestando atenção, né? Eu acho importante prestar atenção. E é assim que a gente cresce. Olha o que a Bíblia diz. Sem conselhos, os projetos fracassam. Mas muitos conselheiros, essa é a ideia. Conselheiros. Pessoas que já passaram por aquilo. Pessoas que estão vencendo em alguma área que a gente não sabe. Pessoas que podem nos aconselhar, esse caminho aqui é melhor, esse aqui é pior. Tem muita riqueza entre nós. E nós, homens, que somos mais quietinhos, né? Na grande maioria, né? Na grande maioria. Mas nós, homens que somos mais quietos, a gente perde uma oportunidade incrível de compartilhar as riquezas que você tem de vida. Sua experiência de vida, meu amigo. Compartilhe. Talvez seus filhos não vão ouvir. Infelizmente é assim que funciona. Mas alguém vai ouvir. Compartilhe. E ao mesmo tempo peça conselho. Isso aqui, o WUP, foi criado pela Gabriele, uma professora da Universidade de Nova York, da Universidade de Hamburgo. Ela criou, depois de muito estudar, uma maneira fácil de fazer planejamento. Esse planejamento pode ser pessoal, pode ser profissional. Um planejamento, uma coisa simples, tá? Não tem nada complexo aqui. Obviamente, isso aqui é um acrônimo, cada letra significa alguma coisa, né? E no caso, significa wish é de outcome, é o resultado, o que chegou lá, o estado e o P, plano. Vamos dar uma olhada como é que foi. Identifique um desejo ou objetivo significativo, desafiador, mas alcançável em futuro próximo. Vai lá, não é para você falar nada não, é só para você pensar. Pensa em alguma coisa que você queira alcançar, algo relacionado à vida pessoal, trabalho, saúde. Imagine. Imaginou? Sim ou não? Sim. Imaginou. Então esse é o desejo, wish, né? Desejo. O que eu quero? O que eu sonho? O que eu desejo? Eu desejo isso aqui. Uma coisa, por exemplo. Daqui a gente vai para o O. O O, na verdade, eu quero imaginar o que é que vai acontecer se esse desejo for colocado em prática. Visualize o melhor resultado da realização desse desejo. O que você sente? Quais os benefícios? Procure imaginar, vividamente. Imaginar? Isso é uma prática, né? A gente tem que aprender. Vai lá. O outro O é de obstáculo, mas não é um obstáculo fora de você. É um obstáculo interno. Reconheça o principal obstáculo interno, pensamentos, emoções, hábitos que podem te impedir de realizar esse desejo. Seja honesto. Estão pensando? Pensa num obstáculo interno que você tenha. E o P é o planejamento. Desenvolva um plano com a fórmula C, obstáculo, então eu vou fazer isso. Isso cria um gatilho automático para a ação diante do desafio. Querem ver como é que funciona isso num exemplo simples? O exemplo é esse aqui, ó. Imagina esse cara querendo estar mais presente com os filhos no fim de semana, ok? Primeiro W. O W é o seu desejo, o wish, né? O que você quer? Eu quero estar mais presente com meus filhos. Beleza. Qual que é o O? É o que você imagina que vai acontecer se você ficar mais presente. Eu vou ser um pai mais próximo, terei mais conexão e alegria familiar. Estou sonhando com isso. Estou visualizando isso. Tudo bem? O próximo O é que obstáculo você tem interno. Por exemplo, costumo me ocupar com trabalho ou celular e perco tempo com eles. O que eu quero? Estar com meus filhos no fim de semana. Prestar mais atenção, conversar. Qual que é o resultado? O que eu enxergo como algo que possa acontecer? Puxa, se isso acontecer vai ser muito legal, eu vou conviver mais, eu vou estar mais perto, eu vou ouvir mais, beleza. Qual obstáculo eu tenho dentro de mim? Não consigo parar de trabalhar. A maioria dos homens aqui não consegue parar de trabalhar. Aí qual é o planejamento? O planejamento é se então. Então ele diz assim, se eu sentir vontade de abrir o celular no tempo com os meus filhos, então vou colocá-lo no modo avião e focar em brincar ou conversar com eles. Se então. Faz sentido, gente? Não é interessante isso aqui? Vamos imaginar outra coisa. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Outcome.
Puxa vida, eu com 10 quilos a menos, hein? Passa dor na perna, vou conseguir levantar da cama com mais facilidade. Você sabe que uma coisa séria para a terceira idade é levantar do vaso sanitário. Precisa de perna. Né? E a gente vai ficando cada vez mais encolhido, mais encolhido, mais encolhido. Deu para entender então? Tudo bem. Qual é o obstáculo que eu tenho internamente? Mas eu não quero deixar de comer, não sei o quê. Eu não quero deixar de fazer. Eu não quero também. Mas é porque eu gosto, caramba. Não, peraí, pô. Eu vou largar minha lasanha, que eu como 3 vezes por semana. Eu não como, viu, gente? Fica à vontade. Né? Certo? Eu tenho um obstáculo interno. Então eu tenho o W, desejo, eu visualizo o resultado, eu identifico o obstáculo. Aí eu vou para o se então. Se eu tenho essa questão com o alimento, então eu vou procurar um nutricionista. Ou, se eu estou comendo demais, vou comer menos. Se então. Então pense nisso como um planejamento. Falem uma coisa, por exemplo, que um homem gostaria de atingir no W. Pode falar. 1 milhão. Um milho. Ok, que seja. Eu quero ganhar 1 milhão. Tá. Abusado aquele rapaz ali. Eu quero ganhar 1 milhão. Aí eu vou para o outcome, para o resultado. Vou visualizar o que vai acontecer comigo se eu tiver esse dinheiro a mais. Aí eu vejo o obstáculo. Não, é impossível. Meu avô era pobre, meu pai era pobre, eu sou pobre, meus filhos são pobres. Certo? Entende? Isso é interno. É um obstáculo interno. Aí eu vou para o se então. Se a minha preocupação é que eu vou morrer pobre, então eu vou mudar a minha mente para uma mente de crescimento. Porque eu estou com uma mentalidade fixa, achando que eu não tenho condições. Ou eu preciso, para fazer isso, eu preciso estudar isso, ou preciso fazer aquilo, eu preciso empreender nisso, empreender naquilo. Uma maneira extremamente simples. Mas eu estou colocando em cada um dos slides o dever que eu quero disso. Se Deus quiser, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Mas é uma forma simples da gente dar uma olhada, tá? Então o exemplo está aí. Essa visão de quando o plano encontra a soberania de Deus é a visão assim, ó. Tem muita coisa que a gente quer, mas quando você submete a Deus, muitas vezes na oração Deus vai dizer assim para você: não é esse o plano que eu tenho para você. Ou isso que você está querendo vai corromper alguma área da sua vida, porque você vai ter que vender alguma coisa. Entende o que eu quero dizer com vender, né? Vender seus valores, por exemplo. Né? Vender a alma, né? Fazer alguma bobagem qualquer. Mas, de toda maneira, quando a gente começa a orar e orar sistematicamente, você vai submetendo cada plano, cada projetinho de vida. Coloca na mão do Senhor. Né? Gente, quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Conta para mim. Se alguém sabe aí, conta para a gente o que vai acontecer amanhã. Ninguém, né? Você sabe o que vai acontecer a hora que você sair daqui? Também não. Você sabe o que vai acontecer no mês que vem? Também não. O que vai acontecer o ano que vem? Também não. Mas nós estamos tão envolvidos com tanta coisa e com tanta notícia ruim que a gente fica congelado, não é? A gente fala assim: gente, não sei o que eu vou fazer da minha vida. O Trump acabou de taxar 50% para o Brasil. Pode acontecer muita coisa ruim ainda, pode acontecer, mas pode acontecer alguma coisa boa. Mas, de toda maneira, a gente fica preocupado o tempo todo com situações que, às vezes, não são da minha área. Tem gente que é da área e está sofrendo com isso. Né? Tem gente que é da área e está sofrendo com isso. Tem gente que não é da área. Coloca na mão de Deus. Aprenda a orar. Aprenda a descansar na presença do Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu tenho esse sonho, é da tua vontade? Eu tenho esse desejo, é da tua vontade? Não é? Se eu fosse usar os meus neurônios apenas, né, e a minha vontade, a vontade da minha esposa, talvez a gente não tivesse voltado do Canadá em 2018. A gente já tinha integrado com a cultura, já tinha integrado com a cidade, integrado com pessoas, com igreja, com trabalho. E a gente começou a orar: Senhor, o que é isso? O que é? O que é? O que não é? O que é? O que não é? O que é? O que não é? E a gente foi orando, pedindo. Deus começou a fechar algumas portas,
as coisas começaram assim a acontecer, se movimentar. Vamos embora. Chegamos aqui no começo de 2018, logo já começamos o Palavra de Homem, não me lembro que mês, mas logo já começamos o Palavra de Homem. 2019, o que veio? A pandemia. E eu fiquei pensando, Senhor, se eu tivesse lá, na pandemia, com os meus filhos aqui, que situação. Mas quando a gente veio para cá, já deu para trabalhar meu filho mais solteiro, e nesse trabalho com ele, ele já noivou. Aí depois já fizemos o casamento dele, tudo na volta. Deus sabe das coisas. Quando eu cheguei no aeroporto com as minhas coisas, com as minhas malas, minha esposa, chegamos no aeroporto. O cara olhou para nós e falou, vocês vieram de onde? Viemos do Canadá, morávamos lá. E o que vocês estão fazendo aqui? Essa foi a pergunta de recepção no Brasil, né? E o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, Deus tem os seus planos, a gente veio... Nossos filhos estão aqui, nós não queremos perder nada. Eu não quero morrer envelhecer e morrer no Canadá sozinho, eu e minha esposa. Imagina que coisa mais horrível, horrorosa. Não, né? E agora vem aí, tudo aconteceu desse período para cá, 4 netos. Você imagina eu, longe dos meus netinhos? Ah, para com isso. Mas Deus é quem sabe do futuro. Eu sabia que ia ter 4 netos, sabia que não sabia nada. Não é? Ninguém sabe. Vieram 2, depois vieram mais 2, assim, um em cima do outro. Parece que os irmãos estavam competindo. Mas isso não é incrível? A gente ore a Deus. É um negócio? Ore a Deus. Né? É um trabalho? Ore a Deus. É um projeto de vida? Ore a Deus. Peça para o Senhor. Agora, quando você pedir... Conselho, e Deus responder, obedeça. Não dá uma de cabeção, não dá uma de jumento bravo e fica batendo a cabeça contra a vontade de Deus, que não vai funcionar. Eterno Deus, obrigado, Senhor, porque a gente pode aprender tanta coisa com a Tua palavra e aprender também com os amigos, os irmãos, e a gente está sempre crescendo. Ó Deus querido, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê uma visão clara do que significa descansar na Tua soberania. O Deus que conhece todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. E a nossa vida, Senhor, limitada, pequena, a gente sonha, a gente planeja, mas a gente põe tudo no Teu altar. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.